Esse é o Ancapso e nós vamos falar da pesquisa da Paraná Pesquisas, que saiu hoje e que aponta mais uma vez que Bolsonaro ganharia de Lula com muita folga em 2026. Olha que coisa curiosa, é o que eu falo para vocês. Há pouco tempo atrás, Bolsonaro estava atrás do Lula nas pesquisas e tinha dificuldade. O esforço que o STF está fazendo para transformar Bolsonaro num herói anti-establishment é realmente impressionante. O Bolsonaro vai ganhar a próxima eleição, eu não tenho dúvida nenhuma. Seja ele concorrendo, seja ele escolhendo quem vai ser o próximo presidente, ele vai ganhar a próxima eleição. O STF está garantindo que isso ocorra. Agora, olha que curiosa essa manchete aqui da Infomoney. Bolsonaro é o único nome da direita capaz de vencer Lula em 2026. Que coisa estranha, né? Porque a própria pesquisa desmente aqui, ó. Como diz o Poder 360, a Michele Bolsonaro e o Tarcísio empatam com o Lula, mas na frente numericamente. Ou seja, todos os três ganham, né, do Lula em 2026 nas pesquisas hoje. E eu já falei para vocês desse problema que o Lula tem. O Lula já é conhecido por todo mundo. O Tarcísio não é conhecido por todo mundo. A Michele Bolsonaro não é conhecida por todo mundo. Então eles ainda têm muito espaço para crescer, coisa que o Lula não tem. Vamos entender essa pesquisa da Paraná Pesquisa, que tem um monte de notícia boa pra gente aqui, tá? Essa notícia foi sugerida por Só Besta Acreditou, Jotaro Cujo Libertário e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o pessoal da Infomoney aqui querendo agradar a esquerda, que o ativista da redação lá doido, não, tá vendo? Só o Bolsonaro que ganha do Lula. E como o Bolsonaro tá inelegível, ninguém vai ganhar do Lula. A direita não tem nomes para ganhar do Lula em 2026. Só que o detalhe é que o que ele está dizendo no título não está correspondendo aos fatos que ele descreve aqui na matéria, né? Então aqui, ó, Bolsonaro registra 38,5% das intenções de voto contra 33% de Lula. Mesmo num ambiente com um monte de outros candidatos de direita, o Bolsonaro ganha do Lula acima da margem de erro, né? E num eventual segundo turno, o ex-presidente ampliaria sua vantagem sobre o petista, 44-38, ou seja, acima da margem de erro. Aí eles fazem outros testes aqui, ó. Lula versus Michele Bolsonaro. A Michele Bolsonaro ganha do Lula 42-41. Repara como é que ele coloca aqui, ó, como se tivesse empatado, como se o Lula tivesse com 42 e a Michele com 41. Não, é a Michele com 42 e o Lula com 41. É empate técnico, é verdade, mas numericamente à frente do Lula, né? No final das contas, se você ver a pesquisa aqui, ó, Lula perde em todos os cenários aqui. O Poder 360 foi mais honesto aqui, ó. Lula perde para Bolsonaro, porque perde fora da margem de erro, perde muito mesmo, e empata com Michele, diz pesquisa. Empata com Michele na margem de erro, mas a Michele na frente, né? Então aqui, ó, o levantamento da Paraná Pesquisas, realizado de 16 a 19 de abril, ou seja, recentemente, e divulgado nessa terça-feira, dia 22, mostra o Bolsonaro à frente da corrida pelo Palácio do Planalto em 2026. No segundo estudo, ele venceria o Lula no primeiro e no segundo turno. Ah, mas ele está inelegível. Eu já falei para vocês, ele está inelegível. Eu ainda acho que tudo pode mudar até 2026, tá? Que ele pode acabar elegível, sim, porque tá para explodir um monte de coisa. Esse processo do golpe do Bolsonaro tá cheio de furo do STF, né? Vai explodir a coisa do Felipe Martins lá nos Estados Unidos. Em algum momento, imagina se o Trump vai interferir nessa parada. Então, acho que pode mudar muita coisa ainda até o período da eleição ano que vem, né? Mas vamos ver, mesmo que ele esteja inelegível, mesmo que ele não possa participar diretamente da eleição, ele indicando quem ele quer, quem vai ser o candidato dele, seja Michele, seja o Eduardo Bolsonaro, seja o Tarcísio, essa pessoa ganha. Então, isso é uma vitória do Bolsonaro. Se essa pessoa ganha com a indicação do Bolsonaro, é uma vitória do Bolsonaro, né? Então aqui, ó, vamos ver direto aqui a pesquisa, olha só. Simularam o Bolsonaro com Lula, depois simularam com a Michele Bolsonaro, com Tarcísio, e simularam com um monte de outros. Isso aqui no primeiro turno, tá? No segundo turno, aqui, ó, todo mundo ganha do Lula. Aqui, ó, Michele Bolsonaro 45-41, o Tarcísio 43-40 e o Bolsonaro 46-44. Como tem a margem de erro, em tese o Bolsonaro lidera, né, ganha com fato, né? Aqui a Michele Bolsonaro também ganha 45-41, mas com a margem de erro tem um empate. Agora repara que é um empate
né, forçado, porque são 4 pontos de diferença aqui, né? É que a margem de erro é 2,2%. Então, aqui, se fosse uma margem de erro de só 2%, né, não dava, né? O Tarcísio um pouquinho menos, aqui 43,4% a 40%. A 40% também quase 4 pontos de diferença aqui. Ou seja, de novo, uma vantagem enorme, embora tecnicamente seja empate na margem de erro, né? E acho que foram só esses opções da direita que eles testaram, né? Então, o que a esquerda está falando? Não, que só o Bolsonaro ganha de forma absoluta, né? De forma totalmente fora da faixa de erro. Isso daqui já dá pra gente uma informação que eu venho passando para vocês. O povo brasileiro quer um anti-establishment, um antissistema, alguém que brigue contra o governo, porque o povo brasileiro está vendo a corrupção que está rolando no governo, essa ineficiência do governo, o governo não consegue resolver o problema de ninguém e só piora a situação econômica. Então o povo quer um antissistema. E nessa situação o STF bate no Bolsonaro, o Lula bate no Bolsonaro. Olha só o que vai acontecer em 2026, é o que eu estou falando para vocês. O Bolsonaro vai estar marcado como o principal antissistema do Brasil. É o cara que luta contra o sistema. Oi, quem está dizendo isso não sou eu, não. Quem está dizendo isso é o STF. Olha o STF correndo atrás do cara o tempo todo, né? Um monte de ações que todo mundo vê que não tem lógica nenhuma. Importunação de baleia e não sei o que lá, e cartão de vacina e não sei mais o que. Correndo atrás de um monte de coisa, uma ação que é claramente falha, que é claramente insustentável juridicamente, mas que eles vão fazer, vão chegar num golpe do Bolsonaro de alguma forma, a gente sabe disso, eles não têm alternativa a essa altura, e de qualquer forma, isso vai marcar ele como o antissistema. E quando chegar 2026, a população brasileira vai querer o quê? Um antissistema. Quem vai ser o melhor posicionado para isso? O Bolsonaro. Da mesma forma fica o Lula batendo no Bolsonaro o tempo todo. Por que ele bate no Bolsonaro o tempo todo? Porque ele, a única coisa que o pessoal gosta quando ele faz, né, é justamente quando ele bate no Bolsonaro. A única coisa que o Lula trouxe de positivo para o Brasil, na visão de parte do eleitorado, é justamente o fato de ele ter tirado o Bolsonaro. Mais do que isso, ele não fez nada de positivo, só fez merda no governo, né? Mas beleza, no final das contas, isso ajuda o Bolsonaro. Quanto mais o Lula fala mal do Bolsonaro, mais o Bolsonaro vira o anti-Lula. E o que vai acontecer quando chegar em 2026? O governo Lula vai estar totalmente quebrado economicamente, vai quebrar o país economicamente, o STF vai estar perseguindo o Bolsonaro absurdamente, então o Bolsonaro vai ser o cara mais bem posicionado para ganhar a eleição em 2026. Ah, mas ele está inelegível. Pode ser que ele seja inelegível realmente. Nesse caso, ele vai apontar alguém que vai ser o ganhador da eleição e ponto final, e acabou a história, né? Então, esse é o ponto que o pessoal está chorando aqui com essa pesquisa. A pesquisa só tem notícia boa. Vamos dar uma olhada na pesquisa como um todo, porque tem um monte de coisa aqui. Eles falam parte de metodologia e coisa e tal, isso aqui. Aí, olha só, primeira pesquisa, primeiro turno, tá? Botando a galera toda. Tarcísio, Michele, Ronaldo Caiado, Eduardo Leite, Ratinho Júnior. Só não botaram o Zema aqui, né? Mas botando todo mundo. Ainda assim, o Bolsonaro ganha do Lula. Impressionante isso, né? Do lado do Lula, só botaram o Ciro Gomes, que nem dá tanto voto pro Lula assim, porque, né? Mas do lado do Bolsonaro botaram um monte de gente. Tarcísio, Michele, Ronaldo, coisa e tal, pra você ver que não tem jeito mesmo. O Bolsonaro é o grande nome da direita. Aí depois, um outro cenário aqui, tirando uma parte dos nomes, aí ficou aqui o Bolsonaro ganhando de novo, ganhando também fora da margem de erro, né? Com Ciro Gomes, Caiado, Eduardo Leite, Helder Barbalho. Ou seja, nesse caso, tirando o Tarcísio de Freitas e a Michele Bolsonaro, que em tese são aliados do Bolsonaro. Então, a minha visão também é essa, ou seja, se Bolsonaro for candidato, nem o Tarcísio será, o Tarcísio seria candidato ao governo de São Paulo e a Michele não seria candidata. A única chance da Michele ser candidata e do Tarcísio ser candidato é caso o Bolsonaro, de fato, esteja inelegível, né? Aí eles quebram aqui os números, mas isso aqui não tem muita diferença, não. O fato é que continua com muita força, né? Esse daqui é a Michele Bolsonaro no primeiro turno. A Michele Bolsonaro fica atrás do Lula em empate técnico no primeiro turno. Mas por quê? Porque tem nomes da direita aqui, Ronaldo Caiado, e tem o Ciro Gomes aqui também. Então ela ficaria em segundo lugar aqui, empate técnico com o Lula. Mas no segundo turno, meu amigo, a história é completamente diferente, a gente vai ver daqui a pouco. E no primeiro turno também o Lula fica na frente do Tarcísio de Freitas, também em empate técnico no primeiro turno, botando um monte de outras pessoas aqui, Ronaldo Caiado, Eduardo Leite, coisa e tal. Eduardo Leite não deveria tirar voto do Tarcísio, tá? Porque o Eduardo Leite, na verdade, é centro-esquerda, não é centro-direita, né?
Mas a verdade é que o Tarcísio ainda é um nome pouco conhecido. É o que eu falo para vocês, ainda tem esse aspecto que o pessoal não está considerando aqui, né? Eles estão colocando que, não, que o Tarcísio e a Michelle estão empatados tecnicamente com o Lula, então não ganhariam do Lula. Não, peraí. Lembra que o Lula está no topo. Todo mundo já conhece o Lula, todo mundo já tem uma opinião sobre o Lula. Os retardados mentais que gostam do Lula são aqueles mesmo, aquele pessoal ali do hospício mesmo. O Tarcísio de Freitas e a Michelle Bolsonaro ainda podem crescer, ainda podem ser conhecidos por mais pessoas. Então, a expectativa é que, no final das contas, eles tenham muito mais votos do que está indicado aqui na pesquisa, né? Aqui, ó. Aí, cenário 4, seria o Lula com o Ratinho Júnior. Aí que começa, Ratinho Júnior, você vê que ele já não tem força para chegar perto do Lula, já fica lá atrás, 16%. O Ratinho Júnior é outra pessoa que pode crescer bastante, é verdade, é uma possibilidade. Se fosse um segundo turno Lula e Ratinho Júnior, eu votaria no Ratinho Júnior. Mas a verdade é que eu não sei se ele tem cacife para chegar lá. É a mesma coisa que eu falo do Zema. Gosto muito do Zema. Acho que daria um excelente presidente no Brasil. Mas não tem cacife, não tem o peso político para chegar lá, né? E aí depois aí vem o segundo turno. Aí no segundo turno a coisa é pior ainda para o Lula, porque, repara, no primeiro turno ele já fica empatado com a Michelle, já fica empatado com o Tarcísio. No segundo turno ele perde para o Bolsonaro fora da margem de erro, perde feio para o Bolsonaro no segundo turno, perde para a Michelle Bolsonaro também. Mas está empate técnico. Mas empate técnico no limite da margem de erro aqui, olha só, 45-41. Né? Ou seja, e também para o Tarcísio, também perde para o Tarcísio. Tarcísio fica com 43%, Lula com 40%. Então, ou seja, a notícia é excelente. Nós temos 3 candidatos viáveis da direita já hoje. Pode ser que tenhamos mais, tá? Pode ser que o Ratinho Júnior melhore até lá, pode ser que o Caiado melhore até lá, pode ser que o Zema melhore até 2026. Eu, sinceramente, não sei se chegaria a isso, mas pode ser que aconteça, né? O fato é, hoje, nós já temos na direita 3 nomes que o Bolsonaro pode escolher. Ele próprio, se ele for elegível, a Michelle Bolsonaro, né, ou então o Tarcísio de Freitas. 3 nomes para a direita é muito mais do que a esquerda tem. A esquerda tem o Lula. E quem mais do Lula? Não tem ninguém aqui, ó. Botaram outros nomes do Lula aqui, junto em alguns dos cenários aqui, ó. Botaram o Helder Barbalho, o Helder Barbalho da extrema esquerda, né? O Ciro Gomes, também da extrema esquerda, não mudou nada. O Eduardo Leite, da centro-esquerda, ou é a extrema esquerda, não sei. Mas mesmo Eduardo Leite não chega nem perto, mesmo com o candidato mais fraco da direita aqui, nenhum deles chega sequer a ameaçar chegar perto de conseguir alguma coisa. Então, o Lula não tem alternativa, não tem ninguém que possa substituir o Lula nessa corrida, né? O que eu falo para vocês, o desespero do pessoal do PT é esse. O Lula é a única alternativa e mesmo o Lula está indo muito mal. A expectativa daqui para frente é o Lula cair e a direita crescer de tamanho, né? Justamente por ser contra o Lula. A chave dessa história toda é o Bolsonaro. O STF, com essa ação ridícula do suposto golpe contra ele, está dando todas as armas que ele precisa para ele crescer politicamente. Mesmo que ele esteja inelegível, mesmo que ele esteja preso, ele vai decidir o próximo presidente do Brasil. E aí vão se mudar 3 ministros do STF. O que vai acontecer a partir daí? Vamos ver. Eu acho que vai ser divertido.